Prezado ouvinte da Palavra de Deus, você que me ouve através desse vídeo, quero trazer para você um estudo a respeito da Trindade. Por que não cremos na doutrina da Trindade? Eu vou explicar para você por que nós não cremos na doutrina da Trindade. Porque a tal doutrina surgiu no ano 325 depois de Cristo. Porque a doutrina romana, pois surgiu na reunião de 318 bispos, liderado pelo imperador romano Constantino. Porque é uma doutrina anti-Deus, antibíblica e foi fundada sobre o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Porque a palavra Trindade não é encontrada na Bíblia. Porque Deus, os profetas, os patriarcas, os reis, sacerdotes, os apóstolos e os próprios Jesus conheceram um só Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Em Êxodo 20 e verso 3 diz isso para a nossa meditação. Não terá outros deuses diante de mim. Lá em Deuteronômio capítulo 6 e 4 também vai relatar a respeito de um único Deus qual nós devemos adorar e servir. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 e 4. Isso foi Moisés que passou para os israelitas conhecerem apenas um único Deus e adorar a Ele em espírito e em verdade. Certamente o vosso Deus é Deus deuses. Aqui está falando deuses, é o Senhor dos reis. Daniel 12, 2 e 47. Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Daniel 12, 47. Então, relatou aqui Daniel, falando a respeito que Deus é Deus dos deuses. Aqui em Tiago 2,19, fala também assim: crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios crê e treme. Até os demônios crê e treme, que há um só Deus. Há um só Deus e há um só Pai. Então, os demônios, eles crê que há um só Deus. Há um só Deus. Porque na Bíblia não existe a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como ensina a doutrina da Trindade. Aqui, o estudo está relatando aqui a respeito sobre a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como ensina a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito não está na Bíblia, tá, irmão? O que está na Bíblia é só Deus Pai. Não podemos aumentar nem diminuir. E aqui os dogmas da Trindade, eles aumentam, dizendo que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas a Bíblia diz que nós devemos adorar um só Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor, diz a palavra de Deus. Porque de acordo com o dogma da Trindade, Deus Pai gerou Deus Filho. Agora eu pergunto, Deus gera Deus? Claro que não, pois quem é Deus senão o Senhor? Aqui o Salmo 18:31 fala a respeito do Senhor. E quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor e Salvador? É Jesus Cristo, o nosso libertador, o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia refletua ensino da Trindade. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus. Isaías 44 diz que não há Deus. Ele é o primeiro e ele é o último. Se você for lá em João, capítulo, fala a respeito de um ser também supremo, que ele fala que ele é o único e não há outro além dele. Não há outro semelhante igual a ele. Só ele é Deus. Aleluia.
Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, possui duas naturezas divina e humana. Jesus Cristo era completamente homem, completamente Deus. Jesus é o Verbo encarnado, Deus manifestado na carne, em sua humanidade. Carne quer dizer matéria, que é o próprio homem na humanidade, Jesus na humanidade. Jesus estava na divindade ou a divindade estava em Jesus? Né? Aqui relata sobre o que Jesus é. Jesus ele é o divino. Jesus ele é Deus. Ele sendo em forma de Deus não se supôs ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem. Aleluia! Tomou a forma de homem, ó. Nosso próprio Deus tomou a forma de homem. Então, Jesus Cristo, na humanidade, ele era filho, mas na divindade, ele era Deus. Deus tomou a forma de homem para estar no nosso meio. Deus manifestado na carne, em sua humanidade. Espírito Santo é Jesus, o Pai, que vê a mim, vê o Pai. Não crê tu que estou no Pai e o Pai está em mim? Tomé queria saber quem era o Pai. Mestre, tu fala tanto do Pai, talvez ele falou assim. Então me mostra quem é o Pai. E Jesus explicou para ele: Filipe, há quanto tempo ando convosco e tu não tem me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E tu diz, mostra-me o Pai. Filipe estava interessado em saber quem era o Pai. E Jesus, naquele momento, teve a oportunidade de revelar a si próprio que ele era o Pai. Quem vê-se a ele, estava vendo o próprio Pai. O próprio Deus, em carne, encarnado, em pessoa, manifestado na humanidade. Deus Pai estava manifestado na humanidade. Moisés desejou ver Deus, mas Deus disse: tu não vai me ver. Tu não vai me ver, tu vai me ver somente de costa. Moisés queria ver a glória de Deus. Em outra tradução, no hebraico, fala que Moisés queria ver a frente de Deus. Mas Deus disse para ele: homem nenhum viu a Deus. Se alguém me vê, morre. E Deus não se revelou para ele totalmente como ele é. Porque Deus é Deus. E Deus é Espírito. Se Moisés visse Deus, naquele momento, provavelmente ele morria. Porque o Espírito que estava em Moisés sairia dele. E ia para a fonte da onde ele saiu. Então, automaticamente, o Espírito que estava em Moisés ia para Deus. Porque quando o homem morre, para onde é que vai o Espírito? Se não for para Deus. Amém? Porque a Bíblia reflete ensino da Trindade. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, possui duas naturezas, divina e humana. Jesus Cristo era completamente homem, completamente Deus. Jesus é o Verbo encarnado, Deus manifestado na carne, em sua humanidade. Então Jesus era o Verbo encarnado. Então Jesus é aquele que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai está em mim. A palavra que eu vos digo, não a digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Entende que Jesus quis dizer que o Pai que está em mim é que faz as obras que eu faço. Então ele fazia as próprias obras de Deus. Por quê? Porque o Pai estava nele. O que ele quis dizer? Que ele estava querendo dizer? Que ele era o próprio Pai. Era o próprio Pai.
E muitos não entendem isso. Muito, a Bíblia fala diretamente a todos aqueles que não vão entender, não vão compreender as Escrituras. Ela diz assim, que o meu povo, olha, ele fala meu povo, né, se perde por falta de conhecimento. Estão perdidos por não entender as Escrituras. Por não conhecer as Escrituras, se perde. Então adota outros tipos de doutrina. Por exemplo, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é um dogma que surgiu no ano 325, no tempo de Nicéia. Surgiu e hoje a doutrina da Trindade ela está operando em todos os continentes do mundo, em todos os países. Mas Deus quer se revelar a verdadeira identidade dele, que ele é o único e não há outro além dele, que ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último. Ele não é três, ele é só apenas o primeiro. Ele é o primeiro e é o último. Então, para que adorar três deuses? Se nosso Deus é um só, que a Bíblia fala que até o demônio crê e estremece. Amém? Porque Deus não conhece outro Deus além dele. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Isaías 44 e 8. Isso está em Isaías 44 e 8. Você que tem uma Bíblia, procura examinar esses versículos detalhadamente. Você vai compreender o que Deus está revelando através da sua palavra. Você que gosta de revelação, a Bíblia é uma revelação completa. Lá tem todo tipo de revelação que você quiser. Revelação da verdade. Você quer conhecer a verdade? Então, a verdade, ela vai se revelar a ti. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque os teólogos trinitarianos substituem a palavra deuses por pessoas para disfarçarem o erro da doutrina e dizem que há três pessoas e não três deuses. Você está entendendo?